Olá, meus amados irmãos e irmãs, paz e bem, esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Estamos reunidos mais uma vez para meditarmos a palavra de Deus e tentarmos compreender o que nosso Senhor quer nos dizer hoje, para o agora da nossa história. Convido você a abrir a sua Bíblia, lá em São João, capítulo 3, do versículo 16 até o versículo 21. Nós vamos agora acompanhar com muita atenção a palavra de Deus, que diz o seguinte, a partir do versículo 16. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, nós estamos meditando esse trecho do Evangelho de São João. Esse evangelho tão rico, tão cheio de detalhes. São João é simbolizado como uma águia, aquele que voa alto, aquele que vê longe. Então, o evangelho de São João, ele tem as suas peculiaridades, ele tem uma linguagem toda própria. Então, São João é muito detalhista. E hoje ele vem nos falar sobre exatamente esse desejo de Deus para nós. Esse desejo que Deus tem de nos salvar. Esse desejo que Deus tem de nos levar para o céu. Que não se perca nenhum. Infelizmente, muitas e muitas pessoas ainda veem Deus como um Deus rigoroso, um Deus legalista, um Deus que está o tempo todo contabilizando os nossos erros e pecados, interessado em nos mandar para o inferno. Infelizmente, muitas pessoas ainda acreditam num Deus assim. Mas basta a gente lembrar da parábola do filho pródigo. Qual foi o rosto de Deus que Jesus veio nos apresentar? Daquele pai que, mesmo abandonado, aquele pai que foi declarado morto, porque um filho que pede a herança a um pai vivo, disse, o Senhor morreu para mim. Normalmente se recebe a herança quando o pai morre. Então, quando o filho pediu a herança, disse, olha, o Senhor morreu para mim. Então, esse pai declarado morto, esse pai abandonado, quando o filho volta, no auge da sua podridão humana, porque tinha ido ao fundo do poço, cuidando de porcos, querendo beber lavagem dos porcos. Quando o filho volta, o que o pai faz? Corre ao seu encontro, o abraça, o beija, coloca anel no dedo, sandália nos pés, roupa nova, manda matar o novilho, faz festa. Então, esse é o rosto de Deus que Jesus veio nos apresentar. E é exatamente esse mesmo rosto que São João está hoje dizendo para nós. Deus amou tanto o mundo que ele enviou o seu Filho para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Então, muitas vezes a gente fica, porque o mundo, as pessoas que estão no mundo, é bom a gente diferenciar o que é o mundo que foi criado por Deus. Tudo bom. Deus viu toda a sua criação e viu que tudo era bom. Então, esse mundo, esse planeta que Deus fez, a criação, não tem como eu dizer que isso é ruim, por quê? Porque foi Deus que fez. E a obra de Deus é perfeita. Agora é bom a gente diferenciar o que é o mundo e o que é o mundanismo. Ou seja, uma vida segundo a carne. Uma vida segundo os prazeres meramente humanos. O mundanismo, sim. Eu não posso e não devo viver
Por quê? Porque ele ofende o coração de Jesus. Mas o mundo em si, nós que somos criaturas de Deus, ele ama. E ele não quer perder. E ele não quer perder nenhum. Ah, Frei, mas aquela pessoa que cometeu aquele crime terrível, aquele político corrupto, aquela pessoa que vive uma vida de pecado, se prostituindo, isso. Deus não quer perder nenhum. Por quê? Porque todos nós fomos criados à imagem e semelhança dele. Então a vida humana, ela tem uma dignidade, ela possui uma dignidade. E isso verdadeiramente precisa ser valorizado. Deve ser preservado. Então, Deus não quer perder. Lembra? O pastor é capaz de deixar 99 ovelhas para ir buscar uma que se perdeu. Jesus fala, haverá maior alegria no céu por um só pecador que se converta, do que por 99 justos que não precisam de conversão. Sabe, meu povo, há alguns anos atrás, quando eu ainda não era padre, eu era missionário na Amazônia, na beira do Rio Solimões, eu morava lá, e lá tinha uma delegacia, e como é uma zona de fronteira, é muito comum a questão do tráfico, enfim. E eu ia visitar a delegacia com algumas pessoas de uma comunidade carismática. E eu lembro que a primeira vez que eu cheguei lá, o delegado me chamou à parte assim e falou, Frade, venha cá. E ele puxou assim a ficha daquelas pessoas que estavam ali presas. E foi dizendo o que cada um tinha cometido. E vocês imaginem os crimes mais bárbaros que existem. Ele olhou para mim firme e disse assim, quer mesmo entrar? E por graça de Deus eu disse, quero. E no meu coração eu não sabia o que eu iria dizer. Mas assim que eu abri a Bíblia, foi exatamente essa passagem que dizia, haverá maior alegria no céu por um só pecador que se converta, do que por 99 justos que não precisam de conversão. Deus me dizendo, eu me interesso por aqueles ali. Aqueles ali que nós marginalizamos, que nós corremos, que não queremos nem ver. Eu quero salvá-los. Eu confesso para vocês que foi uma experiência linda. A atenção e o carinho deles pela palavra de Deus. Então, meus irmãos, Deus quer nos salvar, não importa o que você fez, não importa por onde andou, Deus quer me salvar, quer te salvar. E por isso que Ele mandou o seu Filho, para que a gente acredite nele e que a gente encontre nele essa salvação. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus do céu, paz e bem. Muito obrigado pela atenção. Curta, comente, compartilhe esse vídeo. Se você me acompanha lá no YouTube, se inscreva no canal. Faça essa palavra chegar a muitos e muitos corações. Paz e bem, fiquem com Deus.